Olá, eu sou a Mara, sou sócia-diretora da Nóbrega e Soares. Estou aqui hoje para contar para vocês uma situação que ocorreu no escritório, um atendimento de um cliente. E para iniciar essa história, eu quero lembrar aqui de uma frase que eu gosto muito, que foi dito pelo JP Morgan, que é: quando eu procuro um advogado, não é para ele me dizer o que eu não posso fazer, e sim como eu posso fazer, de que forma eu posso fazer aquela situação, aquela questão, ou resolver aquele problema. Teve um dia, então, que um cliente nos procurou com uma situação de compra e venda. Ele tinha feito uma venda particular, sem auxílio de um profissional, com um contrato de parcelamento do preço daquele imóvel e já entregou o imóvel logo no início. Ele parcelou em 12 vezes o pagamento daquela venda, mas as chaves do imóvel ele entregou no primeiro mês. Era uma pessoa que ele confiava, que ele tinha uma certa relação. Essa pessoa pagou por 4 meses e depois deixou de pagar. E ele então veio até o escritório para a gente tentar resolver. E conversando com esse cliente, eu notava que ele não queria judicializar essa situação. Seria muito penoso para ele ter que buscar discutir esse assunto no judiciário, levar esse conflito para o judiciário. Ele evitava, na conversa dele, toda vez que eu dizia para ele que seria o ideal a gente ajuizar uma ação quanto antes para rescindir esse contrato. O contrato não tinha certas cláusulas, porque como não tinha sido elaborado por um profissional do ramo imobiliário, esse contrato ele tinha algumas falhas. Então, entrar com a ação judicial era muito importante para não deixar o tempo passar. Mas eu sentia que o cliente queria que resolvesse o problema, mas sem judicializar. E aí eu comecei a tratar do assunto e tentar compor. Mas a outra parte que estava devendo a ele demonstrou muito a intenção de realmente não pagar. E aí a gente foi, e isso levou 3, 4 meses, até que a gente conseguiu, né, usando de algumas artimanhas, digamos assim, que aquela pessoa visse que se ela não pagasse realmente o preço, aquele valor que estava devendo, ela não ia conseguir o que ela queria, porque ela sabia que o meu cliente não queria entrar com a ação, ela sentia isso. E foi um longo período de negociações e ao final um aprendizado, né, de que a gente tem que fazer aquilo que o cliente quer, que fica melhor para ele, que deixa ele mais satisfeito, mas ao mesmo tempo entregar para o cliente um resultado. E foi bastante desafiador, porque a gente tinha uma pessoa do outro lado que era bastante, vamos usar o termo, né, ardiloso, e que foi difícil de conseguir. Mas depois de 5 meses nessa negociação, ele pagou o preço para o nosso cliente, sem a gente precisar ajuizar a ação, que era o que o cliente não queria, e sem ter que abrir mão desse direito do cliente, que era receber esse valor, inclusive com correção monetária, porque ele tinha feito um parcelamento em 12 vezes com parcelas fixas. Então é uma história assim que eu tive muito aprendizado com ela. Mais do que resolver para o cliente, eu aprendi que dá pra gente fazer de forma que fique bom e satisfatório para ambas as partes.